E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, estamos juntos, misturados e ninguém solta a mão de ninguém. Hoje eu não vou fazer vídeo de comida, hoje eu sentei aqui na cozinha, já que eu terminei de limpar a casa, terminei de limpar a cozinha. Eu resolvi pegar algumas perguntas que as pessoas me fazem, tirando dúvida sobre morar aqui em Portugal, sobre como é estar em Portugal, um monte de coisa sobre Portugal, mas é coisa simples. É que as pessoas me perguntam, eu já falei algumas em alguns vídeos meus, mas nunca foram todas juntas. Então eu peguei algumas perguntas e vou tirar dúvida. Eu não vou falar de onde ou nem de quem é, porque eu só peguei a pergunta mesmo para fazer uma coisa junto. Eu selecionei umas 10 perguntas. Então vamos lá. Planejou muito para ir para Portugal? Eu já falei em alguns vídeos. Não, na minha época, mas o Fernando, a gente até que não planejou muito. Foi uma coisa muito rápida. A irmã do Fernando morava aqui em Portugal e ela dizia, mas o cunhado do Fernando, que era bom que a gente viesse, que seria muito bom se a gente viesse, não seria tão ruim, por sermos dois, sem filho, que a gente conseguiria viver bem e naquela época conseguiria até juntar um dinheirinho. Então a gente, foi muito rápido, eu não queria vir, eu já falei aqui, e o Fernando ficou muito... Aquilo mexeu com o Fernando, ele queria muito vir, porque a gente já não tava numa situação meia, não vou dizer ruim, mas preocupante no Brasil, porque a gente tinha uma loja no shopping e a gente só pagava conta, só pagava despesa, o Fernando já estava desanimado com a loja, então ele já tinha vontade de se desfazer da loja. E aí ele colocou na minha cabeça pra gente vir para Portugal trabalhar, que ele não queria mais ter aquela preocupação de trabalhar para pagar imposto, para pagar despesa. Então, em 2 meses, a gente decidiu tudo. Vendemos loja no shopping, vendemos o carro e eu mesmo assim não estava muito afim de vir. Aí o Fernando falou, olha, se você não quiser ir, eu vou e você vai primeiro. Eu falei, não, vamos nós dois. Já que é pra ir, então vamos dois. Então a gente vendeu em 2 meses e a gente chegou aqui em 2019. É isso. A outra pergunta era assim, demorou para se adaptar? Bom, a adaptação ela é muito particular e ela é muito pessoal. E o Fernando, acho que se adaptou de primeiro. Aparentemente nunca reclamou. Eu demorei um pouco sim para me adaptar. Eu levei um choque muito grande. Logo no dia que a gente chegou aqui, eu já levei um choque muito grande. Me deu um aperto no coração e eu comecei a perguntar o que era que eu estava fazendo aqui, por que que eu vim. Isso no primeiro dia. A minha vontade de voltar foi tão grande que a gente tinha passagem de volta para 15 dias e eu fiquei torcendo para que o Fernando desistisse, não gostasse de alguma coisa e quisesse voltar. Enfim, o Fernando não quis voltar, eu fui ficando. Os meus primeiros 3 meses foram muito críticos. Depois do 6º mês em diante eu comecei a me achar, olha, mas eu acho que para me adaptar mesmo legal, demorou 1 ano. Para mim ter vontade de continuar. Porque antes, no começo foi muito difícil, durante esse período de 3, 6 meses foi muito ruim para mim. Eu não conseguia achar um motivo, eu não conseguia gostar de nada, eu não conseguia me agradar com nada. As pessoas até falavam que eu ficava procurando motivo para ir embora e realmente eu procurava mesmo uma razão para eu ir embora. Então, para me adaptar mesmo, para me sentir bem, para me sentir confortável, para dizer vou ficar, vou continuar, foi em média 1 ano. A outra pergunta é como foi a adaptação? Quase a mesma outra, nem me toquei. Demorou para se adaptar, demorei. Como foi a adaptação? A minha adaptação foi lenta, foi gradativa. Eu fui procurando algum motivo para me apegar, fui procurando alguma razão para me apegar. Eu fui tentando ver coisas diferentes que me agradassem. Mas foi uma adaptação um pouco difícil, mas deu tudo certo. Depois, a outra pergunta foi assim, foi para fazer dinheiro? De uma certa forma, sim. Quando a gente veio, a ideia que a gente tinha, como diziam pra gente, é que daria. Como a gente era solteiro, não tinha filho, daria pra gente trabalhar aqui e juntar algum dinheiro. A nossa ideia inicial foi essa, vamos pra Portugal, vamos ver se dá pra fazer algum dinheiro, para fazer alguma coisa no Brasil, e vamos ver se a gente gostar mesmo do país, a gente fica. A gente trabalha, junta dinheiro, faz alguma coisa e volta. De início foi. Mas depois que a gente chegou aqui, viu que não era tão fácil fazer dinheiro assim, que Portugal já não fazia mais tanto dinheiro assim. As pessoas que trabalhavam em Portugal já não conseguiriam fazer mais tanto dinheiro como antigamente se dizia que antigamente fazia. Hoje em dia, vocês estão vendo aí, vocês sabem como que é a realidade. Você trabalha para sobreviver. Conseguiu juntar dinheiro? De uma certa forma, o primeiro ano, por incrível que pareça, a gente trabalhou
para conseguir a casa, trabalhou para mobiliar, para botar o básico dentro da casa, que a gente alugou essa casa vazia. Então, a gente nem pensava em juntar dinheiro no primeiro ano. Foi para se estabilizar. Depois, a gente, de uma certa forma, conseguiu juntar um dinheiro. Porque a gente não viajava muito, não era de sair. A gente já tinha tudo que precisava dentro de casa. Com o nosso salário mínimo, a gente pagava as coisas, sobrava um dinheirinho. E a gente ia fazendo alguma coisa que a gente queria. Já conseguiu algum bem no Brasil morando aí? Sim, conseguimos. Como eu falei, o primeiro ano a gente se concentrou em se estabilizar no trabalho, comprar nossas coisas, comprar o que a gente precisava para pôr na nossa casa, comprar o básico. No segundo, terceiro e quarto ano, nos outros 3 anos, a gente conseguiu fazer alguma coisa muito boa no Brasil com o nosso salário mínimo. A gente começou a investir no Brasil, a gente fez algumas coisas boas no Brasil que ainda dava, ainda sobrava algum dinheiro, ainda dava pra gente fazer alguma coisa. A gente fez sim alguma coisa no Brasil. Como foi se adaptar ao trabalho? Eu já tinha trabalhado em fábrica, eu entrei numa fábrica. Quando eu saí do Brasil, eu já falava que eu ia trabalhar nesta fábrica que eu estou hoje. Eu não conhecia a fábrica, mas eu sabia que a irmã do Fernando trabalhava em uma fábrica de pó. E eu dizia que quando eu chegasse aqui, eu ia trabalhar nesta fábrica que a irmã do Fernando trabalha. As pessoas diziam assim, ah não, mas você tem que trabalhar no que aparecer. Eu falava, não vou trabalhar no que aparecer, eu vou pra lá e quero trabalhar na fábrica que a irmã do Fernando trabalha. Fui lá, fiz a ficha, numa segunda-feira, na quarta-feira me chamaram. Inclusive foi quando chamaram, naquela época estava muito bom a vaga de emprego nessa empresa. E eles me ligaram para me fazer entrevista e já perguntaram se eu tivesse mais conhecidos que eu podia levar. Foi aí que o Fernando foi comigo e nós dois entramos juntos. Então a gente chegou aqui dia 9 de fevereiro de 2019, dia 20 a gente já estava trabalhando. Não tivemos muito tempo de conhecer Portugal, não, de turista não. A gente chegou e já foi trabalhar. E como foi se adaptar no trabalho? O trabalho foi aos poucos, foi muito pesado, foi muito chocante para mim aquele trabalho pesado, porque eu já vinha, né, trabalhos, eu já não trabalhava, no Brasil eu trabalhava para mim, a gente trabalhava por conta, eu trabalhava sentado, o Fernando trabalhava na parte da manhã, eu trabalhava na parte da tarde, então a gente estava muito bem confortável. Eu já tinha estudado muito para que eu no futuro eu não precisasse trabalhar mais com empregos tão que usasse a força física. E nesta que eu trabalho, e quando eu entrei em 2019, foi muito difícil para mim, principalmente dores, como eu já falei em alguns vídeos. Eu sentia muita dor nos braços, muita dor nos pés, muita dor nas pernas. Foi muita dor e demorou. Aí, olha, para me livrar daquela dor, daquele martírio, do peso da dor, foi uns 3 meses, depois do terceiro mês em diante, porque eu comecei a me aliviar um pouco das dores. E até hoje eu pego peso. E eu venho sofrendo ultimamente com dores muito fortes nas costas, devido a ficar empurrando muito peso. Mas levou um tempinho para me adaptar, o psicológico meu naquela situação. Eu vim sabendo que eu ia trabalhar, já sabia, já estava decidido, que eu entraria numa fábrica, numa linha de produção, e que ali eu permaneceria sem muito estresse, trabalhando ali na linha de produção para fazer o meu salário, era o que me importava. Eu não queria preocupação, não queria compromisso. As coisas mudam, as coisas mudam pra gente, né? Todo ser humano muda, só os burros não mudam de ideia, de opinião, né? Eu mudei e fui querendo evoluir na empresa, fui querendo melhorar, fui entendendo tudo que estava à minha volta e me entendendo com as pessoas, me entendendo com a língua, entendendo o que a empresa queria, o que as pessoas pediam. E aí fui me adaptando aos poucos e estou lá um pouco mais de 4 anos. Pensa em voltar? Olha, no começo eu pensava muito, no começo eu até sonhava. Eu sonhava muito no Brasil, eu sonhava muito voltando no primeiro ano, pra vocês terem uma ideia. Às vezes eu sonhava no Brasil, eu sonhava trabalhando, estava todo feliz. Quando eu acordava, que eu via que eu estava aqui, eu ficava muito triste, ficava muito deprimido. Passou essa fase crítica, passou essa fase de adaptação. Eu não me sentia em casa, eu me sentia perdido, eu achava que aqui nada me pertencia. Então tinha essas crises, eu sonhava muito. Pensar em voltar, eu não penso tanto como antes, mas eu tenho, e não vou dizer que eu tenho vontade de voltar, mas eu vou voltar, nem que seja para passear. Não digo que eu vou viver aqui para sempre,
Mas eu pretendo voltar, não tão agora, porque eu sempre digo, as pessoas perguntam, olha, você já tá aqui há 4 anos em Portugal, você não vai visitar o seu país? Às vezes eu penso, mas é toda uma programação, é todo um custo, é toda uma logística, não é tão simples assim como parece, pegar o dinheiro e ir. E eu ainda tenho receio de voltar pro Brasil, ainda ir voltar pro Brasil e o bichinho brasileiro me picar e eu sim, e quando eu retornar para Portugal, voltar todo aquele sentimento que eu tinha quando eu cheguei aqui. Então eu tô com calma ainda. Eu penso em visitar os meus parentes, mas não por agora. Eu sempre digo que eu tenho muita coisa para conhecer aqui fora, né? Então não precisa ter pressa para voltar pro Brasil. Foi difícil arrumar casa. Naquela época, quando a gente chegou, não era tão difícil arrumar casa e nem era tão caro. A gente ficou 3 meses morando na casa da irmã do Fernando e a gente começou a procurar. Tinha, de uma certa forma, uma tranquilidade para procurar. Não tinha pressa, não tinha pressão, mas a pressão era nossa, porque a gente queria mesmo o nosso canto. Mas não foi difícil, não. Houve algumas ofertas aí que a gente, naquela época, a gente ainda tinha até o luxo de recusar, não pegar qualquer coisa, não morar em qualquer buraco. Como eu dizia sempre, Fernando, não, Fernando, se eu tô aqui, eu quero morar pelo menos numa coisa decente. Não vou morar, não sair da casa da gente, não sair do nosso país, do nosso conforto, para entrar em qualquer buraco só porque tá fora. Então a gente teve calma, teve paciência e arrumou essa casa. E dentro de 3 meses que a gente tava aqui, a gente conseguiu. Nos agradou e é aqui que a gente está até hoje. Demorou para se legalizar? Não. Na época que a gente chegou, em 2019, era 1 ano. O prazo para se legalizar no país era mais ou menos 1 ano. Foi o que a gente demorou para se legalizar. A gente chegou em fevereiro, em dezembro já estava tudo feito, já estava tudo, o Fernando já estava até com o título de residência dele. O meu demorou um pouquinho porque foi em seguida para janeiro, porque tive um problema com o meu nome, aí meu nome era ambíguo. Tinha muitas pessoas com meu nome igual, então eles pediam um prazo de investigação mais profunda por causa do nome, né? Porque era muita gente com o mesmo nome. Então o meu demorou um pouquinho, mas a gente fez tudo dentro de 1 ano, não foi. Que era o outro que eu tinha visto aqui. Pretende sair de Portugal para morar em outro país? Eu não pensei nisso ainda, não penso nisso ainda. O Fernando me faz algumas sugestões, o Fernando disse que pretende sim. Mas nós estamos ainda, de uma certa forma, confortáveis. Mas eu não sei, não passa pela minha cabeça. Não tô afim de enfrentar outras dificuldades, eu não tô afim de enfrentar outra fase de adaptação em outro país. E se a gente mudar para outro país, o Fernando tem muita vontade de ir para Luxemburgo. Eu não sei, principalmente língua, né? A gente falar pelo menos inglês, não sei, francês. É muito difícil. Se aqui em Portugal, para quem pensa que eu vou para Portugal porque fala português, então é mais fácil, de uma certa forma é mais fácil, mas leva um tempo para você se adaptar à língua, leva um tempo para você interpretar as palavras, apesar delas serem iguais, elas não são, apesar delas serem parecidas e serem iguais, de uma certa forma, não tem o mesmo significado. Então, até aqui em Portugal, quando a gente chegou, e acredito que quem chega ainda tem um pouquinho de dificuldade para entender que muitas palavras são iguais, mas não querem dizer a mesma coisa, não tem o mesmo significado. A gente leva um tempo para trabalhar o ouvido e traduzir simultaneamente, para não fazer besteira e não pagar mico, não fazer confusão. Então, não para agora, não apressadamente, não sei, nunca digo nunca para nada, né? Mas quem sabe? Vamos concluir ainda, vamos dar entrada na nossa dupla nacionalidade daqui a pouco. Depois que sair a dupla nacionalidade, a gente pensa se vai dar outro passo. Mas por enquanto a gente está conseguindo ir para frente, por enquanto a gente está conseguindo evoluir aqui em Portugal. Mas acredito que pode ser que sim, futuramente a gente comece a olhar diferente, mas por enquanto estamos aqui, não penso em ir para outro país de imediato, não. É isso. As minhas respostas foram essas perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Foi simples, eu achei interessante, mesmo sendo perguntas já repetidas, que eu já falei muito em alguns vídeos aleatoriamente, mas eu achei interessante responder essas perguntas, especificamente a pergunta que as pessoas me mandam, e às vezes eu respondo para elas especificamente, mas é uma pergunta que serve para muitas outras pessoas. Às vezes as pessoas perguntam uma coisa que serve para muitas outras, né? Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu vou ver se eu faço mais, selecionar outros tipos de pergunta
e fazer vídeo respondendo essas perguntas. Bem, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha sido claro e objetivo e que você está terminando esse vídeo ou que você está começando agora. Se inscreve aí no canal. Se inscreve, curte, ativa o sino de notificações, me dá um like e muito obrigado a todos vocês por estarem aqui sempre comigo, sempre me ouvindo, sempre falando comigo, sempre me acompanhando, beleza? Me segue lá no @VeniPortugal no Instagram. Um beijo pra vocês, olha, Alberto, Fago, fui!